Queridos, eu quero meditar com vocês nesta noite no tema odres, vinho novo em odres velhos. Nossa meditação está em Lucas, capítulo 5, versículo 33 em diante. Diz assim: e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam. Deixa eu só colocar na nova versão, porque eu falei para a Laís que eu ia ler na nova versão transformadora, e aí estou lendo na NVI, depois ela fica brava comigo. Então, para a Laís não ficar brava comigo, deixa eu mudar aqui a versão aqui. Nova versão transformadora eu vou ler, uma versão muito gostosa, embora algumas coisas mudam um pouco, mas é muito boa ela e é muito fiel. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. E se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. O vinho novo, nesta ilustração de Jesus, ele representa a nova forma com a qual Jesus estava ensinando aos seus discípulos a se relacionarem com Deus. Jesus estava sendo questionado pelos fariseus, pelos líderes da igreja daquela época, do povo, pelos líderes judaicos. Ele estava sendo questionado a respeito das práticas que eram litúrgicas, que eram normais, aqueles que eram discípulos de João Batista, aqueles que estavam no templo. E o jejum era uma dessas práticas normais, era uma dessas liturgias que eles praticavam constantemente. E ele aqui, desde que Jesus e os discípulos começaram a andar com Jesus, e aí Jesus apresentou uma nova forma de andar com Deus, já que Jesus era Deus, e era esta a verdade implícita na pessoa de Jesus. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele era a revelação de Deus, ele era a promessa de Deus, e ele estava ali no meio deles, E então ele estava apresentando uma nova forma de levar a sua vida no que diz respeito a obedecer a lei, a ser fiel a Deus, adorar a Deus e mesmo assim viver a vida, estar inserido nesta vida e fazer com que isto seja normal, com que a relação da vida com a vida humana, com a vida material, seja normal com a vida espiritual. Muitas vezes nós queremos achar caminhos para dividir as coisas, mas não tem como dividir, porque nós somos feitos uma única pessoa. Embora nós tenhamos alma, tenhamos o corpo, tenhamos o espírito, tudo isso está inserido numa única pessoa, faz parte de uma única pessoa. Então Jesus estava justamente ali naquele tempo dizendo para eles e dando uma nova forma, um novo modelo para que eles pudessem se relacionar com Deus, uma vez que Jesus era esse caminho, era esse elo para esse novo tempo, para essa nova aliança e esse novo relacionamento com Deus.
Antes, o relacionamento com Deus era feito através das liturgias, das ofertas que eram pagas no templo, dos sacrifícios dos animais, para que na relação entre o homem e Deus houvesse o arrependimento do homem, o pagamento de uma oferta e o perdão do pecado por parte de Deus. Mas ali Jesus estava dizendo: agora isto, com os seus dias contados, porque agora você tem o acesso a este tempo novo, você tem o acesso a esse novo modelo, a essa nova condição e a essa nova situação. E os odres velhos eram justamente essas práticas que em si mesmas deveriam ser preciosas para construir uma experiência cada vez mais profunda com Deus. Porque quando a gente pensa em odres velhos aqui, nas práticas, elas representam a experiência da vida, elas representam aquilo que você vai conquistando como legado na sua vida a partir das experiências, das práticas que o dia a dia vai lhe impondo. Então, na verdade, nós vamos pensar que práticas diárias, que essas relações, essas liturgias diárias, elas devem nos aprimorar. Não sei se é o meu microfone e a bateria do meu microfone que está falhando. Eu acabo aqui. Então, essas práticas deveriam nos aprimorar, deviam aproximar eles de Deus. Mas a grande verdade é que muitas vezes as práticas velhas, elas nos tornam, na verdade, pessoas que não conseguem se desenvolver, porque a gente pensa que nas práticas das leis, das liturgias, das regras, nós estamos cumprindo tudo o que a vida plena que Deus nos tem para dar pode nos dar, mas às vezes não é assim que funciona. E Jesus está colocando em xeque-mate esta realidade diante deles, porque as coisas podem mudar. E então esses odres velhos que representam essas práticas que em si mesmas deveriam ser preciosas para construir essa experiência mais profunda com Deus e até mesmo com a vida, mas estas práticas se transformaram em pragmatismo. Pragmatismo, ser pragmático, é ter os seus objetivos bem definidos, consiste em fugir do improviso, é se basear no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para uma solução imediata dos nossos problemas. A princípio, ser pragmático parece ser uma coisa boa, mas a verdade é que tem horas que a vida precisa de um improviso. Desde que não se perca os princípios do respeito, da fé e do amor, tem horas que a vida vai exigir que nós sejamos criativos, que nós façamos mudanças, que sejamos pessoas que estejam prontas para mudar a experiência da rotina diária da vida. Porque muitas vezes essas rotinas, elas estão apagando os verdadeiros valores espirituais e divinos na nossa vida. Por exemplo, o amor, o maior sentimento representativo da pessoa de Deus. Mas quantas vezes a rotina diária, dentro de uma família, entre marido e mulher, entre pai e filho, quantas vezes essas rotinas estão sendo o elemento fundamental para apagar o amor que existe entre nós, entre uns e outros, e principalmente o amor que temos com Deus e Deus para conosco. Eles não entenderam que Jesus era a presença viva e real de Deus ali, diante dos olhos deles. Ele estava ali para ser tocado, para ser perguntado, para ser amado. Ele era esta representação viva de Deus no meio deles. Quando João Batista viu Jesus chegando para ser batizado, ele olhou para Jesus vindo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o sacerdote Ismael, se eu não me engano o nome dele,
recebeu a notícia de que o Messias já estava entre eles, ele disse: então agora a minha alma pode descansar sossegada. Mas aqueles discípulos de João Batista que estavam ali questionando os discípulos de Jesus com relação ao jejum, não estavam entendendo que mais precioso era poder passar cada momento com Jesus do que abrir mão daquela relação por causa das suas rotinas, por causa do seu pragmatismo, por causa das suas leis. O vinho novo representa esta nova forma que Jesus queria mostrar para eles. Os odres velhos são as velhas práticas. Já o remendo novo significa a impossibilidade de consertar certas coisas que envelheceram e se rasgaram. Você se olha no espelho e você vai perceber uma coisa: ao final de cada ano você está mais velho. O tempo passou. Você vai perceber que algumas coisas na vida não poderão mais voltar na sua vida. Aquele que com 15 anos está aqui entre nós, o Marquinhos e a Andréia, eles gostam de maratonar, de correr, e estão sempre envolvidos nas maratonas. Mas Marquinhos e Andréia, daqui 20 anos vocês não vão mais correr como correm hoje. E não é porque vocês não queiram, porque vocês vão continuar querendo correr, mas o corpo não vai permitir. Eu hoje tenho um pouquinho mais de idade do que vocês e já não corro como corria há 20 anos atrás. Já tenho limitações. Lembro do meu tempo em que eu acordava às 7 horas da manhã e ia para a praça, para uma das praças aqui de São Paulo, onde eu corria ali 10, 12, 15 voltas naquela praça que tem em média de 600 metros. Corria uma média então ali de 7, 8 quilômetros numa manhã. Fazia isso dia sim, dia não, num ritmo acelerado. E hoje, desde que eu tive um acidente, quando eu caí de moto, tive que operar o meu joelho e não pude mais me exercitar como antes. Passei por um tempo de fisioterapia e desde aquele dia, já vão para mais de 3 anos que isso aconteceu. Desde aquele dia eu estou ensaiando a minha volta à corrida, mas não tenho mais a mesma condição de correr, porque a gente envelhece. O tempo passa, as coisas não serão mais as mesmas. Mas é importante nós entendemos que, diferente do vinho, que quanto mais velho ficar, mais valioso e saboroso ele será, a roupa velha e rasgada não servirá mais ao seu propósito, porque não pode aceitar remendos. Para que aquela roupa possa durar o máximo de tempo possível e possa sempre ser uma boa roupa, você precisa cuidar dela, você precisa lavar ela direitinho, você precisa passar ela direitinho, guardar ela direitinho. Se você tratar uma roupa de qualquer jeito, daqui a pouco ela vai estar velha, daqui a pouco ela não vai servir para mais nada. Tem roupas que as pessoas cuidam tão bem das suas roupas, que as roupas ficam anos ali e a pessoa usa, mas estão sempre bem cuidadas, que daqui a pouco, quando ela enjoa da roupa, ela acaba dando para outra pessoa, porque a roupa foi bem cuidada e vai servir para aquela outra pessoa. Mas se ela envelhecer, se ela se rasgar, não adianta colocar um remendo novo naquela roupa velha. A gente faz isso geralmente para fazer fantasia de festa junina, de festa caipira, né? Coloca aquelas roupas toda remendada, porque é cultural. Mas para a gente andar no nosso dia a dia, não dá para andar com roupas remendadas. E ela não aceita remendadas. Por isso, cuide bem daquilo que vai envelhecer na sua vida, daquilo que vai passar. Essas coisas nós precisamos ter zelos por elas. Cuide bem do seu filho, da sua esposa, do seu marido, para que amanhã ou depois o sentimento no seu coração não seja
o de ter que descartar aquilo que é precioso, porque a ilusão que a vida nos dá é de que sempre nós precisamos estar novos, de que sempre nós precisamos estar desfrutando daquilo que a gente tinha quando era jovem, ou daquilo que a gente tinha lá algum tempo atrás. Não, para cada tempo da vida está reservado a sua alegria, o seu prazer, a sua vitória, a sua conquista. Nós precisamos entender os tempos, precisamos cuidar para que nós possamos chegar em cada etapa da vida desejosos de viver o melhor daquela etapa e de continuar trazendo na vida, na nossa história, aqueles que começaram com a gente, aqueles que caminham com a gente. Quantas pessoas vão ficando para trás nas histórias das nossas vidas por causa de coisas fúteis, de besteiras, e nós vamos deixando eles para trás. Mas não pode ser assim. A experiência da vida é uma sequência de decisões, ações e consequências, ciclos constantes que deveriam começar e terminar, mas muitas vezes eles começam e apenas se extinguem. E ainda existem alguns ciclos das nossas vidas que nunca começam por falta de coragem. Rotinas são sistemas importantes e necessários para a vida, mas é preciso saber que cada tempo, cada novo ciclo da vida exigirá sabedoria para definir quais rotinas ficam e quais devem ser deixadas de lado, para que não se perca a alegria de viver, para que não se perca a emoção que a vida dá, que a vida proporciona para cada etapa da vida. E é aqui, nesse momento de escolher essas rotinas da vida, as ações, as decisões, é nesse momento em que estamos errando e colhendo frutos amargos e consequências desastrosas em nossas vidas. E não se engane, porque Jesus não era contra o jejum ou a oração. Nesta parábola, Jesus não está recriminando as rotinas, Jesus não está recriminando os prazeres da vida. Aliás, Jesus não é contra nada que possa produzir crescimento, desenvolvimento, alegria, paz, riquezas e tudo de bom que a vida, que é boa, pode nos proporcionar. Jesus não é nada contra isso. Ele, pelo contrário, ele promove, ele desperta-nos para que com coragem nós possamos avançar a cada dia na direção das coisas boas que a vida nos dará, das coisas que a vida nos há de proporcionar, e principalmente na esperança da eternidade com Deus, que faz parte da nossa vida, que está na área espiritual da nossa vida e que nós não podemos negligenciar. Jesus responde aos discípulos de João e aqueles fariseus, dizendo a eles: deixe eles se lembrarem, porque agora é o tempo de celebrar. Um dos pensamentos que as pessoas que não caminham com Jesus, que não têm uma relação ou uma vida com Jesus, é o de que Jesus vai reprimir os prazeres da vida, e por isso segui-lo representa uma vida monótona e sem graça. Não caia nesse engano, porque Jesus diz, ele diz em João 10:10, ele diz que ele veio para nos dar uma vida abundante. Jesus nos diz que ele veio para nos dar liberdade. Em João capítulo 8, versículo 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio para nos dar uma paz que o mundo não pode nos dar. Ele diz em João 14:27, ele diz: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, porque
porque a minha paz, ela é muito além da paz que o mundo dá. Jesus não tem nada contra você ser rico, ser feliz, ser alegre, ser criativo, ser prático, ser pragmático. Ele não tem nada contra isto. Antes, pelo contrário, cada um que se dedicar a alguma coisa na sua vida, que lançar uma semente na terra e cuidar dela, e regar aquela semente com amor, com carinho, com dedicação, com perseverança, e isto não só na fé, não só na vida com Deus, mas em tudo da nossa vida. Deus haverá de mandar a sua chuva de bênção. A palavra de Deus nos diz que Deus manda chuva sobre todos, porque quando nós nos aplicamos a fazer algo e fazemos com determinação, há a bênção de Deus sobre isto, há a bênção de Deus sobre a produtividade, e Ele nos abençoa. Ele abençoa a todos, por isso Ele não tem nada contra. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, Jesus não tem nada contra eu ouvir uma música que não seja da igreja. Não tem. O problema é o que esta música produz no seu coração, para onde ela vai te levar. Ah, Jesus, não tem problema então, pastor, de eu ir numa balada com meu amigo no final de semana. Não, não tem. O problema é qual semente será plantada no seu coração naquele ambiente. Porque assim como nós desenvolvemos práticas na nossa vida espiritual, nós desenvolvemos práticas nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas humanas. E essas práticas nos levarão a algum lugar. Essas práticas, pela condução das coisas, elas nos levarão a um objetivo final, a um momento na nossa vida. E a pergunta é: aonde te levará um ambiente que está ali para fazer as pessoas se drogarem, se alcoolizarem, lançarem mão do seu corpo como fruto apenas de um objeto de prazer? Aonde isto te levará? A perder valores que são muito importantes, que sejam mantidos, para que então se estabeleça o caráter de um homem, o caráter de uma mulher, e principalmente o caráter de Deus em nós. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nós podemos fazer, mas sempre precisamos fazer esta avaliação. E eu digo, esta avaliação não deve ser feita apenas quando nós estamos falando de coisas que nós determinamos que são prejudiciais para as nossas vidas, como beber, como fumar, como se drogar. Essa avaliação precisa ser feita também nas pequenas rotinas e hábitos das nossas vidas diárias, que irão sufocar valores e princípios das nossas vidas, tanto quanto aos outros grandes males. Se Jesus entrar em cada momento de nossa história, em cada ciclo de nossas vidas, em cada rotina dos nossos dias, então a vida será plena, cheia de aventuras naturais e sobrenaturais. Quando nós olhamos a nossa vida e a colocamos nas mãos de Jesus e trazemos Jesus para isto que é chamado nossa vida, e nós aprendemos a andar com Ele e buscamos andar com Ele, Ele não vai nos tolir de nada, Ele não vai minar nada em nossa vida. Antes, pelo contrário, Ele vai nos dar experiências maravilhosas. Ver o pôr do sol em algum lugar especial já é uma experiência fantástica, mas ver o pôr do sol com Jesus do lado e Ele te falando a respeito de como Ele criou tudo aquilo, de como de forma maravilhosa e poderosa Ele estabeleceu as estrelas no firmamento e deu ao sol a sua grandeza para brilhar e aquecer a todos os planetas que estão dentro do seu sistema. Ah, você pensar neste pôr do sol
ele deixa de ser apenas um pôr do sol e ele passa a ser uma experiência que enche a cada vazio da nossa alma. O problema com os vazios da alma é que eles se transformam em verdadeiros abismos que só nos chamam para outros abismos cada vez mais profundos. E nós nos atordoamos com cada onda que nos sobrevém e que tira a firmeza dos nossos pés. Deixa eu explicar isso. Salmos 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. O salmista, ele está relatando aqui que está em meio a um turbilhão de águas, com correntezas fortes, e de que ele está ciente de que se ele não tomar o controle da situação, o fim é o abismo de uma cachoeira. Olha este salmo na versão transformadora. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Você sabe quando você é pego numa onda muito forte, ou numa correnteza de uma corredeira, e você não tem mais o controle, o seu chão não tem, os seus pés não conseguem mais se firmar, você não tem mais força e você está sendo levado por aquela correnteza. Quando você está naquele rebuliço daquela onda que te pegou e te jogando debaixo da água e te puxando para cada vez mais fundo, é essa experiência que o salmista está retratando aqui, é esse abismo que ele está retratando, é o abismo do qual aonde nós não temos força para sair, aonde nós não temos condição de nos tomarmos o controle do nosso corpo para afirmarmos os nossos pés, e eles estão nos levando para o abismo. Como é que chegamos a lugares onde não temos mais o controle de nada, onde o único sentimento que resta em nossos corações são medos, desesperos e frustrações? Disse um sábio uma certa vez: o problema não são os grandes vícios, mas sim os pequenos maus hábitos. Esta frase, o contexto desta frase está inserido em algumas análises e pesquisas que mostram que a tristeza, a angústia e as frustrações da vida é que levam as pessoas aos grandes vícios, às dependências químicas e às depressões profundas que irão gerar verdadeiros zumbis. São os maus hábitos de desrespeitar as pessoas, de não amar. São os maus hábitos de nunca dar uma chance para a vida ser diferente, de nunca ter uma palavra doce, só palavras amargas, de nunca ter uma atitude diferente com relação aos desafios da vida, mas só medo, só preguiça, só desânimo, só paralisações. E esses pequenos maus hábitos vão construir uma vida cheia de medos, frustrações, receios, e nós nos transformaremos em verdadeiros zumbis. Sabe o que significa esta figuração aqui de zumbis? Eu fui ler o que significava, da onde vem essa ideia de zumbis. Vem daquela ideia de mortos, consumidores de algo que possa lhes dar, mesmo que por pequenos instantes, a sensação da vida. Você já assistiu um filme de zumbi? O que aquele zumbi gosta? Eles gostam de comer o cérebro das pessoas, né? Aí, a origem dessa história, sabe qual que é? É porque como zumbi eles comiam aquele cérebro quente, e é aquele momento em que eles se sentiam vivos novamente. É mais ou menos esse o fundo dessa história. E muitas pessoas estão na vida querendo consumir cada vez mais, porque não conseguem encontrar uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira. Antes dão vazão aos seus maus hábitos, às suas más práticas,
diárias que depois, para alguns, acabam simplesmente levando elas para uma condição de depressão. Outros vão começar a procurar nos prazeres da vida, nos prazeres que muitas vezes estão expostos como prazer, vendidos como prazer, fazem parte do marketing como prazer, mas não passam de verdadeiras prisões e cadeias que levarão o homem às dependências químicas, aos vícios, fará com que o homem destrua sua família, destrua os seus relacionamentos, e daqui a pouco ele está vivendo num universo cheio de gente, mas dentro de uma redoma de vidro chamada a minha vida é a minha vida, e ninguém tem nada a ver com isso. Uma sociedade que precisa se degladiar com palavras para provar que são sábios, que precisam se odiar em função do amor próprio, que pessoas que se odeiam ou estão sempre constantemente postando mensagens nas redes sociais para os seus desafetos, sempre estão suplantando o ódio, condicionando a sua vida a viver somente aquela condição. Isso não faz o maior sentido, porque se odiar, aquelas pessoas que acabam muitas vezes se isolando, porque dizem, eu tenho que me amar, se eu não me amar ninguém me ama. Não, primeiro você precisa amar as pessoas, porque é dando amor que se recebe amor. Segundo, você precisa amar a Deus, porque é Deus que nos ensinará a amar. Não faz o menor sentido isto, porque senão o que é o amor, senão aquilo que nós temos para dar para as outras pessoas? Mas as nossas práticas de raiva, de ódio, de ira, as nossas práticas fomentadas na nossa personalidade, no nosso caráter, esses maus hábitos diários das nossas vidas, nos ensinaram a sempre dizer não, nos ensinaram a sempre dizer não dá, nos ensinaram a sempre dizer não vou fazer, nos ensinaram a sempre dizer não serve para mim, mesmo sem nenhuma avaliação, mesmo sem nenhuma tentativa, mesmo sem nenhum esforço, mesmo sem nenhuma prática, mas simplesmente está decretado. E o fim de tudo isto vidas que estão querendo colocar vinhos novos em odres velhos, remendos novos em roupas velhas, querem fazer as suas adaptações, mas a vida não vai funcionar assim. E este é o cerne da nossa reflexão. Para onde as nossas práticas diárias estão nos levando? Quais são as leis que temos praticado em nossas vidas? O que elas estão proporcionando para nós? O que as nossas práticas estão proporcionando para nós? O que o seu dia a dia está construindo para você na sua vida? O que aqueles hábitos que você tem, que você guardou como tão preciosos na sua vida? Eu sou assim e pronto. O que esses hábitos estão construindo na sua vida? Vida ou vícios? Comunhão ou solidão? Realizações ou frustrações? Memórias ou amarguras? Saudades ou desgostos? Todos temos medo das mudanças, porque às vezes as mudanças elas nos expõem, elas expõem as nossas limitações, as capacidades, o nosso comodismo e principalmente o nosso egoísmo. Por isso somos prontos em julgar as coisas e as pessoas, porque de alguma forma elas vêm ameaçar as nossas bases de prazer e de conforto.
Mas Jesus nos diz, em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele não disse que vai ser fácil, ele disse que nós precisamos ter força. Ele não disse que nós não iríamos conseguir, não, ele disse que nós temos que tentar. A dor de não chegar a algum lugar sem tentar é centenas de vezes maior do que a dor de tentar e simplesmente não conseguir por alguma coisa, por algum motivo. Aí ele começou dizendo, nesse versículo 33 de João 16, ele disse: eu lhes falei tudo isso, mas sobre qual é esse tudo isso que Jesus falou com eles? Aqui Jesus está perto de começar a sua via crucis. Aqui ele está perto de começar a sua caminhada para a cruz. E ele chegou diante dos seus discípulos e disse: eu já falei tudo isso para vocês, que vocês vão ter, para avisar vocês que neste mundo vocês vão ter aflições. Mas o que é esse tudo, sobre tudo que Jesus falou? Esse sobre tudo que Jesus falou é porque ele falou sobre dançar, sobre festejar. Ele falou sobre transformar água em vinho. Ele falou sobre perdoar uma prostituta. Ele falou sobre andar com aqueles que não fazem parte da sua tribo, como ele andava com os republicanos. Ele falou sobre deixar ser tocado por uma mulher que era considerada imunda por causa da sua menstruação de 32 anos. Ele falou de se aproximar de leprosos excluídos da sociedade. Ele falou, enfim, de perdoar um assassino que praticou o mal a sua vida inteira e que só foi achar o arrependimento na iminência do seu último suspiro. Sobre essas coisas que Jesus falou. São essas coisas que exigiram mudanças nas práticas dos discípulos, nas atitudes, na forma de pensar, o seu dia a dia. São essas coisas que fizeram com que eles pudessem entender que as aflições da vida não são nem de perto e nem de longe superiores aos prazeres e às alegrias que Deus tem dado para nós e tem reservado para nós. Deus fez uma vida para ser desfrutada, para ser vivida, para ser abençoada, para ser abundante. E se nós não quebrarmos estas regras de rotinas que muitas vezes vêm no nosso caráter, na nossa personalidade, vem na nossa construção de vida, daquilo que a vida vai nos dar para aprender, se nós não confrontarmos ela com alguma coisa que tenha valores realmente verdadeiros, não adianta nós esperarmos resultados com práticas velhas. Não adianta nós esperarmos morangos plantando feijões. Não adianta. E eu quero terminar lendo um texto final com você. Um lindo texto da palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 15 em diante, que diz assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer,
para que todo o corpo se desenvolva, seja saudável em amor. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios. E aqui um ponto interessante. Se você ler o início deste capítulo de Efésios, Paulo está dando uma orientação aos cristãos. Ele não está falando com os que não são crentes. Embora ele vá começar a falar agora de algumas coisas que você vai dizer, não, isto ele está falando para os que não são cristãos. Não, ele estava falando com os cristãos. Então não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus é. Portanto, abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Muda hoje. Eu não sei quanto tempo você tem de vida. Eu não sei como vai ser a igreja depois desta pandemia. Eu não sei como é que nós vamos achar a retomada dos caminhos. Mas uma coisa é verdade: nós estamos diante de uma nova realidade. E muitas coisas do contexto desta realidade terão que ser abandonadas, terão que ser deixadas para trás, porque senão nós não conseguiremos chegar a algum lugar satisfatório. O mundo está falando em um aprendizado, em um legado que esta pandemia irá deixar, que está ensinando a responsabilidade com o meio ambiente, está ensinando a responsabilidade que temos de um para com o outro, está nos ensinando o quão pequeno nós somos. Mas se quando o sinal verde da convivência for aberto novamente, nós voltarmos ao baú das práticas velhas, e isto eu não estou dizendo para o mundo, eu estou pregando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que sou eu, que é você. Se nós voltarmos a lançar mão das práticas velhas e não pensarmos nem um pouco naquilo que nós temos como objetivo mediante a palavra de Deus, será muito pouco tempo
para voltarmos a viver da mesma forma que estávamos antes. Eu não sei o mundo lá fora, mas eu espero que a igreja do Senhor Jesus Cristo volte diferente, volte emanando o amor de Deus, volte desejosos de serem os pregadores das boas novas do Evangelho. Voltem sendo aqueles que viverão o Evangelho na sua integralidade, no amor, na compaixão. Voltem sendo aqueles dispostos a entregar no altar de Deus os seus pecados mais obscuros, das suas práticas diárias, dos seus maus hábitos, que tantas vezes são os impedimentos da bênção de Deus. Porque tem na palavra de Deus registrado, quando Deus diz: os vossos pecados fazem separação entre eu e vocês, e por isso não desfrutamos da plenitude que a vida que Deus nos deu pode nos dar. E aí nós vamos buscar das coisas velhas que o mundo oferece como opção para nos satisfazer. Por isso precisamos de decisão, precisamos ser firmes, porque Jesus, quando era homem, por 2 vezes, na primeira ele foi questionado pelo próprio diabo, quando lhe perguntou: se você é o Filho de Deus, você está com fome? Ou você é o Filho de Deus, tem autoridade? Você é o Filho de Deus, você pode fazer qualquer coisa, lança-te daí, transforma essas pedras em pão, faz com esse poder todo que você tem, faz alguma coisa. E ele disse: não, isso é o que você queria que eu fizesse, mas eu não quero fazer o que você quer. Eu quero fazer o que Deus tem colocado no meu coração. Aí depois, lá na cruz, aqueles que estavam diante dele, vendo sofrer e verterem sangue, vão perguntar para ele, vão dizer para ele: se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz, chama os seus anjos para te salvarem. E ele vai olhar e vai dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Qual é a sua proposta para o dia de amanhã? Ela começa agora na sua vida. Ela está hoje, o seu futuro, o seu dia de amanhã está hoje diante de você, para que você possa construir hoje algo novo na sua vida, algo que te tire do medo, que te tire da angústia, que te tire da depressão, que te tire da amargura, que te faça ser um homem e uma mulher que vivam a vida abundante de Deus, a plenitude do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, e que possam transmitir isto para tantos quantos irão se relacionar com você através na sua vida. Se você está na sua casa, eu quero orar com você nesse momento. São cadeias pequenas dos maus hábitos diários que estão destruindo muitas vidas. Quando nós voltarmos, nós voltaremos por muito tempo em um mundo cheio de medos, cheio de receios. E o mundo vai precisar de uma igreja ávida, valente, inteligente, amorosa, de uma igreja de braços abertos. Se a pandemia deixar como consequência uma crise global sem precedentes, como muitos estão imaginando,
Nós precisamos estar prontos para atender a necessidade do próximo, para cada vez mais ajudar uns aos outros. Talvez nós estamos sendo lançados hoje para um desafio de viver como uma coisa que parece um sonho para muitos, a igreja primitiva, que eles tinham tudo em comum, e eles repartiam todas as coisas entre eles, e eles viviam em amor, em comunhão. Então nós vamos precisar de homens e mulheres que estejam dispostos a ser excelente para o que é bom e inocente para o que é mal. É você essa mulher? É você esse homem? É você essa igreja? Reavalie seus conceitos, reavalie seus princípios, porque nós teremos que ser esta igreja. Nós teremos que ser esta representatividade da bondade de Deus, do amor de Deus. E então Deus encontrará em nós odres novos, e Ele colocará seu vinho novo a cada dia, porque somos renovados na nossa mente. É você essa igreja? Peça a Deus nesta noite que Ele entre no mais profundo da sua alma, onde você já luta há tantos anos para fazer uma única mudança e não consegue. Nesse tempo de pandemia, o que você aprendeu de novo? O que você está construindo de novidade na sua vida? Quando chegar no final da pandemia e você rever os seus amigos, você rever a igreja, que experiência você vai dizer para eles que você teve? O que você fez de novo? E aqui eu quero aproveitar e fazer assim menção da minha esposa. Ela ganhou um novo amor nessa pandemia. Nem sei se ela está ouvindo, com certeza está. Ela sempre está ouvindo as transmissões. Ela ganhou um novo amor nessa pandemia. As plantas. E é impressionante de ver como ela está se dedicando a aprender sobre isso. Como ela está empenhada em fazer certo. E ela tem medo de amanhã ou depois uma planta, ela acordar um dia e olhar ali na sacada dela e ver uma plantinha que não foi para frente, que encruou, que morreu. Mas ela paga um preço alto, porque eu e o Vitor incomodamos muito ela, porque ela está fazendo lá um tal negócio de compostagem. Para quem não sabe, ela guarda em algum recipiente alguns orgânicos, né? Alguns resíduos orgânicos, para depois triturar aquilo e fazer uma compostagem para colocar nos vasos. E às vezes em quando eu e o Vitor ficamos incomodados com aquilo, porque nós dois somos meio nojentos, nós dois somos meio fresco, né? E às vezes a gente incomoda ela, mas ela está pagando um preço para desfrutar de algo novo, para fazer algo novo. Meu amor, você é um bom exemplo de pessoas dedicadas, de pessoas que se esforçam, de pessoas que estão buscando sempre o melhor de Deus. E você que está me ouvindo hoje, o que você está fazendo? Pastor, eu sou muito limitado. Vai além da sua limitação. Comece com alguma coisa nova hoje na sua vida. Nem que seja a maneira diferente de tratar o seu cachorro. Quem sabe teu cachorro está jogado lá no pátio da sua casa, num monte de estrume, largado lá no cantinho. Começa por aí. Vai lá, faz um cantinho novo para ele, uma casinha nova para ele. Eu estou começando por aqui para não chegar em outras áreas da vida que você já identificou que precisam de cuidados, que precisam de mudança.
precisa de uma ação sua, de uma atitude sua. E como seu pastor desta igreja, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós vamos precisar de novas atitudes como igreja, quando nós voltarmos a todo vapor a cultuarmos neste lugar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Tu nos conheces. A Tua palavra nos diz que antes de que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, Tu já nos conhecia. Por isso, nesta noite, esta oração é rápida e objetiva. Ela apenas vem pedir: socorre-nos, Deus. Mas não estamos pedindo para sermos livrados dos nossos inimigos. Não estamos pedindo nesta noite para sermos libertos dos problemas da vida. Não estamos pedindo nesta noite uma bênção de proteção contra as enfermidades da vida. Talvez daqui a pouco eu irei abençoar a igreja com relação a estas coisas, mas esta oração que eu faço agora com todo aquele que está crendo nesta palavra e que está colocando nesta palavra fé e esperança, e está revisando a sua vida, suas práticas, que neste momento eles recebam da parte dos céus, pelo seu Santo Espírito, uma porção nova para serem protegidos de si mesmos, serem, Senhor meu Deus, melhorados das suas fraquezas, serem transformados dos seus velhos homens, e que eles possam descobrir numa prática nova, numa atitude nova, numa ação nova, num empenho novo, o prazer e a alegria de desfrutar das coisas boas da vida que Deus nos deu, e firmar cada vez mais a esperança no coração de que se as coisas aqui, por mais que a gente tente, não derem certo, nós não podemos parar de tentar, nós não podemos desanimar, porque se desanimarmos, talvez perderemos a fé e a esperança, e certamente, Senhor, o amor. Mas que nesta noite Tu possas estar entrando em nossos corações e estar transformando alguma coisa em nós. Ah, Senhor, faz esse milagre, faz este milagre, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos meus irmãos.